Nosso texto diz o seguinte: vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram. Porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem. Promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto e em todas as ruas dirão: ai, ai. Chamarão os lavradores para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por nos reunir em torno da tua palavra, desejosos de ouvir a tua voz. Que tu fales ao nosso coração através desse texto. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. A gente já caminhou mais da metade do livro do profeta e não custa lembrar o contexto dessa passagem. Afinal, a gente está em meio à parte que fala sobre buscar o Senhor e viver. Mas esse foi o título da mensagem anterior. Hoje é um novo apelo ao arrependimento. Mais uma vez o Senhor vai ser misericordioso, gracioso para com esse povo, que tanto se rebela, que tanto tem pecado contra Ele, e através do profeta vai apelar novamente por arrependimento. Espero que você não tenha esquecido, mas para que você se lembre um pouco do que a gente vem falando sobre esse texto. Os moradores do Reino do Norte, eles estavam completamente convencidos de que Deus estava com eles. A gente viu isso lá no capítulo 3, principalmente. Então, se Deus estava com eles, estava a favor deles. Nenhum mal poderia acontecer com eles. Afinal de contas, eles são um povo escolhido do Senhor. Ao mesmo tempo, esse povo que achava que Deus estava perto deles e a favor deles, vivia muito longe de Deus. Muito longe de Deus, porque eles ofereciam culto falso em lugares que Deus não determinou e da forma que Deus não se agradava. Além disso, eles cometiam injustiça social, oprimiam o pobre, aceitavam suborno. Tudo isso já foi falado em capítulos anteriores. E aí vem a primeira pergunta dessa noite: como alguém pode achar que Deus está a seu favor, a seu lado, o auxiliando e ao mesmo tempo andar tão distante dele? Nesse caso aqui, num primeiro olhar, a gente percebe que eles tinham uma interpretação errada da aliança, porque não havia nenhuma garantia de bênção e proteção para aqueles que quebrassem essa aliança. Se a gente for olhar, e a gente vai dar uma olhada assim, lá no texto de Deuteronômio 28, parte daquele texto mostra as bênçãos de quem mantém a aliança, de quem obedece os termos da aliança, mas também tem sobre as maldições que sobrevêm àqueles que quebram essa aliança.
Então, se eu estou andando distante de Deus, quebrando a sua aliança, dificilmente eu serei alvo de bênçãos, de proteção. Em segundo lugar, numa segunda olhada, dá para perceber que eles achavam que Deus estava com eles, porque aqueles locais onde eles estavam adorando eram aprovados por Deus, na mente deles. Quais eram os locais? Betel, Gilgal e Berseba. Todos esses lugares tinham tradição e tinham história, tinham um significado histórico. Mas nem tudo que é tradicional ou tudo que tem significado histórico é aquilo que Deus aprova. E por isso era uma visão também equivocada deles. Um terceiro ponto é que eles se iludiam porque estavam com prosperidade financeira e vitória sobre os inimigos. Se eu tenho prosperidade financeira, se eu tenho vencido boa parte dos meus inimigos, é porque Deus está comigo. E aí vai outra questão. O equívoco também acontece em nossos dias quando algumas pessoas medem a presença de Deus na vida de outras pela prosperidade financeira. Então, se você tem passado dificuldades, é porque Deus não está com você, é porque você não tem fé em Deus, é porque de fato você não tem buscado de Deus isso. E aí, eles tinham algumas poucas derrotas militares, e ao invés de eles terem uma pequena noção de que aquilo poderia ser também a mão do Senhor sobre eles, a dar-lhes um tempo de reflexão, de colocar aquela interrogação: será mesmo que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será mesmo que Ele está a favor de nós? Mas eles creditavam as poucas derrotas militares, a fome que os sobreveio, as pestes, mesmo que Amós avisasse isso. Em textos anteriores a gente viu, mesmo que ele avisasse, foi Deus que mandou, mas eles creditavam isso ao acaso. É porque não dá para vencer sempre, né? Então uma derrota ou outra, tudo bem. Será que às vezes a gente não pensa dessa maneira também? Deus tem que estar comigo, porque está tudo dando certo, e o que dá errado é porque por acaso não deu. Dessa vez, né? Não dá para ser 100%, mas minha vida está 99,9%. Sua vida pode estar 99,9% e Deus está bem distante. Porque você não tem agradado a Deus. Porque o seu caminho tem passado longe daquilo que a palavra estabelece. E aí quem quebra a aliança sofre as consequências. Deus nunca vai quebrar a aliança. Deus nunca vai deixar de ser fiel. Deus dá até a quem não acredita nele. Mas Ele quer que a gente ande como filhos. Quer que a gente ande como servos. Quer que a gente ande como quem foi regenerado pelo Espírito dele. Como quem tem certeza da salvação. E que tem que viver como salvos, enquanto estiver aqui na terra. A presença de Deus se media por aquele povo com parâmetros totalmente equivocados. Isso fica claro. A vida que eles levavam não evidenciava a presença de Deus. E era por isso mesmo que eles esperavam o dia do Senhor. Era um povo que dizia: ansiamos pelo dia do Senhor. Você não sabe o que está querendo. Você não sabe o que você está esperando, porque você não sabe o que o dia do Senhor vai trazer. Mas Amós já tinha falado a respeito disso. E ele vai falar mais uma vez. O povo esperava pelo dia do Senhor, não sabendo o que lhes reservava, o dia em que Deus passaria pelo meio deles. E essa expressão vai ser muito importante. Deus vai passar pelo meio deles. A gente sabe dessa expressão em outro texto, bem antes no Antigo Testamento. Então Amós diz que o Senhor viria ao encontro deles, não para alegria, mas para um momento de horror. E aí aqui uma pequena observação: às vezes a gente ora dizendo assim: Senhor, vai de encontro àquelas pessoas que estão doentes. Não faça isso não, porque se o Senhor for de encontro às pessoas que estão doentes, Ele vai matar. Porque ir de encontro é ser contrário. Ele precisa ir ao encontro.
Muitas vezes Deus foi ao encontro do seu povo para abençoá-lo, para protegê-lo, para mostrar que Ele é o Deus fiel e misericordioso. Mas aqui Ele vai ao encontro de um povo que é rebelde. Então esse ao encontro vai ter um sentido muito parecido a ir de encontro. Já que todas as vezes que eu fui até vocês mostrando benevolência, graça, perdão, amor, cuidado, vocês não entenderam e não se voltaram para mim, mesmo com os repetidos apelos por intermédio de Amós, já que vocês anseiam tanto pelo dia do Senhor, Ele virá, mas totalmente diferente do que vocês acham que vai ser. Então Amós vai mais uma vez passar a limpo a ficha corrida do povo de Israel, mostrar o seu verdadeiro estado. Vocês acham que Deus está com vocês? Vamos ver se está mesmo? Vocês acham que estão fazendo tudo que Ele manda? Será? Primeiro, nesses 4 versículos do 10 ao 13, ele vai falar principalmente para os que são magistrados, porque ele identifica 6 transgressões desses magistrados, e obviamente que todas essas transgressões vão ter efeitos, vão ter consequências para todo o povo. Primeira questão que a gente vai perceber no versículo 10 é que ele diz: vocês odeiam quem os repreende no tribunal. Em outras versões você vai ver quem os repreende na porta, ou à porta. É porque muitos dos negócios legais de uma cidade eram, nessa época, tratados em sua porta. Uma entrada larga, com salas adjacentes. E aí, escavações em cidades da Idade do Bronze, como Gesé e Megido, revelaram bancos dentro dessas entradas. Era ali que os anciãos da cidade se assentavam e tomavam as decisões. Onde é que a gente vê um exemplo disso? Ruth 4, 1 e 2. Quando Boaz vai falar com os anciãos a respeito da sua situação em relação a Ruth. Então, o que ele está falando aqui é: vocês odeiam quem os repreende no tribunal, ou seja, quem percebe que as suas decisões são equivocadas, são tendenciosas para o mal e fala contra vocês. Ou seja, quem chama a atenção de vocês para o que vocês estão fazendo de errado, vocês odeiam isso. Então vocês estão no erro e querem continuar no erro. Porque pior do que errar é querer deliberadamente continuar no erro. Veja que a gente é alertado aqui o tempo todo em sermões a que nós ainda pecamos, mas não podemos viver na prática do pecado. Então esse aqui era um exemplo de uma categoria de pessoas que estava vivendo na prática do pecado. Disso Deus se agrada? É óbvio que não. Uma segunda questão é que eles detestavam quem fala com sinceridade. Ainda no versículo 10, detestam quem fala com sinceridade. É uma referência àqueles que reprovam a mentira na corte e que dão testemunho verdadeiro ali. Israel chega a odiar esses homens, talvez porque eles representem uma ameaça à prática de corrupção e ganho desonesto. Quem age de forma desonesta geralmente deve pensar o seguinte: se nada acontecer, eu vou usufruir do meu ganho desonesto. Se ninguém me denunciar, se não houver uma delação, seja ela premiada ou não, se eu não deixar provas dessa desonestidade, se eu fizer tudo bem direitinho, se eu tiver um plano bem arquitetado, eu vou sair ileso e tudo aquilo que eu conseguir, eu vou utilizar. Então é por isso que eles detestavam quem falava com sinceridade, porque o mecanismo que eles usavam para enriquecer e ter a vida no padrão que eles tinham era mentira, era desonestidade.
o sincero, o verdadeiro, o que denunciava o pecado, era uma grande ameaça para eles. À luz do contexto dos versículos 9 até o 13, aqueles que detestavam a justiça nos tribunais eram os poderosos e ricos que usavam os tribunais para tirar vantagem do pobre. A gente vai falar sobre isso também. Sempre quem se quebra é o pobre. Por quê? Isso é antigo, né? Terceira transgressão dos magistrados, no versículo 11. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo. Meus irmãos, a coisa mais elementar na alimentação de um pobre é o trigo. Veja, quem vai para um hotel 5 estrelas, espera lá encontrar frutas, geleias, inúmeros tipos de bolos, salgados, um banquete. E muitas vezes você está em casa e você abre aquele pacote de creme cracker, feito de trigo, água e sal. É básico. Se não tiver nada, mas tiver um restinho de margarina e aquele creme cracker, você diz, livrou. Livrou mesmo. Se você não é daqueles da água e sal, você vai optar pelo biscoito Maria, que é mais doce, mas que também tem na sua composição trigo. Se você é um pouquinho mais abastado, porque já está ficando bem caro, você vai ser aquele que levanta e vai fazer a sua caminhada matinal para comprar pão, que é o alimento talvez mais consumido dos nossos dias. Trigo. E é justamente esse trigo que hoje as pessoas dizem, está ficando mais caro, por isso que o pão está quase R$1. Você pede 8 pães e você se assusta porque dá quase R$7. Daqui a pouco é artigo de luxo mesmo. Era mais ou menos isso que o pessoal estava tendo aqui. Era uma coisa básica, mas que pela taxação, para eles virava quase como um luxo, porque era pouco que sobrava para eles. Eles plantavam, colhiam para se alimentar, mas havia uma cobrança em cima daquele produto que era para a subsistência deles. Então imagine você ter pouco e ter que dividir esse muito pouco com quem muito tem e ficar com quase nada. E esse quase nada não dava para vender, era só para comer mesmo. Imagine, exigir tributo do trigo dos pobres. Era praticamente uma sentença de fome para aqueles que já sofriam algumas dificuldades. Mas não acaba por aí. Versículo 12, eles vão afligir os justos, porque sei que são muitas as suas transgressões e são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos. A primeira acusação é de oprimir aqueles que são inocentes e que não cometeram nenhum ato ilegal. Ou seja, você não fez nada, mas eu vou te prender mesmo assim. Sabe por quê? Porque quando você for preso, você vai ter que dar alguma coisa em troca da sua liberdade. Você sabe que não cometeu nada. Eu sei que você não cometeu nada, mas eu preciso manter o meu padrão de vida. E meu modus operandi é fazendo a coisa errada. Você não fez nada ilegal, mas eu vou inventar alguma coisa aqui sobre você para justificar as suas condenações. As pessoas obedeciam à lei, praticavam a retidão, estavam livres de qualquer condenação, de qualquer acusação, mas apesar da inocência, eles eram oprimidos de várias maneiras. No mesmo texto de Amós, o que a gente pode perceber? Capítulo 2, versículo 6. Porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de
sandálias. Capítulo 3, versículos 9 e 10. Vejam que grandes tumultos lá existem e que opressões há no meio dela. Passando para o versículo 10, já na parte final. E entesoura nos seus palácios a violência e a devastação. Capítulo 4, versículo 1. Que oprimem os pobres, esmagam os necessitados. Esses eram os magistrados de Israel. Está quase acabando, mas é que é muito pecado. Quinta transgressão, versículo 12 ainda. Eles aceitam suborno. Vocês afligem os justos, aceitam suborno. Essa palavra é utilizada lá em 1 Samuel 12:3 também. A mesma palavra. E essa palavra no texto original é usada para uma taxa que era paga para alterar a opinião de um juiz encarregado de decidir um caso legal. Está lá a sentença diante do juiz. Ele vai emiti-la, mas alguém chega e diz assim: dá para mudar, não dá? Faz uma forcinha. Em bom português, molha-se a mão e os caminhos se abrem. Eles aceitavam, mas eles diziam que Deus estava com eles, e eles diziam que serviam a Deus, aceitando suborno. Sexta e última, rejeitavam as causas dos necessitados do tribunal, a última parte também do versículo 12. E a lei proibia expressamente a corrupção da justiça que era devida à pessoa pobre. Texto de Deuteronômio 16, do versículo 18 até o 20, quando nós vemos o seguinte: nomeiem juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor seu Deus lhes der entre as suas tribos, para que julguem o povo com justiça. Vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Eles conheciam isso? Conheciam. Eles sabiam que não era para aceitar suborno, eles sabiam qual era o efeito causado pelo suborno, que era para seguir somente a justiça, nada mais que a justiça, mas eles não faziam isso. A lei também associava essa corrupção da justiça no momento em que o pobre buscava a posse de terras no tribunal, buscava o direito à vida e se aceitava suborno, e isso era subvertido. Em Isaías, indica-se que existia uma corrupção parecida nos tribunais de Judá. Olha o que é que diz Isaías 1:23. Os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles. Esses atos estão em oposição direta com o mandamento de Deus para proteger os necessitados. E a gente volta para Deuteronômio 10, versículo 18, quando nós temos o seguinte, falando sobre Deus. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Por quê? Porque de fato a gente, observando o texto de Ruth, vai ver isso muito claramente. As mulheres que eram viúvas, elas tinham pouca condição de subsistência. Elas não tinham, pela falta dos seus maridos, e no caso de Noemi, depois dos filhos também, condição de se manter da mesma maneira. Então, com a perda daqueles entes, você tinha uma queda vertiginosa nas condições daquela família. E muitas vezes elas ficavam sós. Porém,
Noemi tem a sua nora junto, mas que também é uma viúva. E aí você percebe o que são dois pedindo para si. Uma se juntou com a outra e agora vamos voltar para a nossa cidade. Você que é estrangeira, vem comigo para poder ver o que é que acontece. Porque dizem que voltou a ter pão na casa do pão. Os órfãos têm a mesma dificuldade. Os estrangeiros, é o caso de Ruth Moabita, quando vai para a terra de Elimeleque, também chegam, não é com a mão na frente e outra atrás, é as duas para trás. Eles não têm nada, eles vão começar uma vida em terra estranha, e já com aquela aversão de muitos que não aceitam o estrangeiro. E Deus faz justiça a todos eles, e Ele quer que nós façamos justiça a todos eles. Que a gente olhe para os órfãos, olhe para as viúvas e chegue perto deles, e que a gente não rejeite a presença do estrangeiro. Eu acho muito interessante, porque uma das atribuições daquele que é chamado ao diaconato é justamente prestar assistência aos órfãos e às viúvas. Se não fosse tão importante para Deus, Ele não teria estabelecido que até dentro de sua casa haveria esse serviço com pessoas determinadas para fazê-lo. Salmo 146, versículo 9, ele diz: o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Aqui é muito claro, se eles não estavam fazendo aquilo que era expresso na lei, esse era o caminho deles, transtornado por Deus. Era um caminho que não era abençoado por Deus. E Deus estava atento a tudo isso. Veja comigo o versículo 12 na parte A. Sei que são muitas as suas transgressões. Uma primeira questão: Deus sabe o que nós fazemos. Deus é consciente dos nossos caminhos. Ele sabe onde os nossos pés pisam e onde as nossas mãos tocam. Segundo, são graves os pecados que vocês cometem. Não é o ser humano que vai decidir se o pecado, se a falta é grave ou não, é Deus. Não existe pecadinho, uma mentirinha de leve para não machucar. Foi só um jeitinho aqui que a gente deu para ver se dava certo, se a gente desenrolava, porque estava meio difícil. É pecado. Deus não gosta, e Ele está vendo, e está repreendendo, está reprovando. Se Ele estava vendo tudo, Ele iria castigar, porque Ele é um Deus justo. Às vezes a gente só lembra da justiça de Deus para a gente, para dizer assim: Deus é justo, eu era pecador, Ele enviou Cristo para me justificar. Olha como Ele é justo. Ele é justo também para punir aqueles que estão fora das linhas da sua lei. Por isso, Ele haveria de castigá-los. Como Deus vai castigar esse povo que está fazendo tudo errado? Indo ao seu encontro. As consequências dos atos pecaminosos estão expressas no versículo 11. Olha só o que é que diz o versículo 11. Já que vocês pisam os pobres e exigem o tributo de trigo, sabe aquelas casas de pedras lavradas que vocês construíram? Vocês não vão habitar nelas. Sabe aquelas vinhas que vocês plantaram? Belas videiras, todas cheias de cachos de uvas, das quais vocês produzem um vinho tão bom, vocês não vão beber desse vinho. Porque tudo isso foi construído com um dinheiro ilícito. Vocês oprimiram para ter isso. Vocês enganaram para ter isso. Vocês aceitaram suborno para ter isso. Então sabe qual vai ser o grande castigo? Vocês vão usufruir do trabalho desonesto da mão de vocês. Essas sanções estão expressas no texto de Deuteronômio 28, versículo 30 e versículo 38. Olha só.
você contratará casamento com uma mulher, mas outro homem é que terá relações com ela. Você construirá uma casa, mas não irá morar nela. Plantará uma vinha, mas não colherá os frutos. Vocês lançarão muita semente ao campo, mas colherão pouco, porque os gafanhotos irão consumir tudo. E aí tem gente que planta e espera para colher, só que plantou com a semente errada, ou seja, fez o caminho errado para subir na vida. Aí depois, quando começa a ver a sua vinha sendo consumida, o gafanhoto chegando junto, aí diz assim: isso é coisa do é coisa do demônio, isso é o diabo, não está feliz com a minha vida, com o meu sucesso. Só pode ser coisa daquele bicho ruim, porque ele não quer que eu seja rico, ele não quer que eu seja bem sucedido. Se eu estou começando a ir mal, é o Satanás. Você não pensou nisso quando estava aceitando suborno, né? Ali era o Satanás mesmo, purinho. Quando você oprime o pobre, isso é ação maligna. O gafanhoto vai consumir. Não use o texto de Joel para dizer que é o devorador, é o demônio na sua vida. Não, tem nada a ver. É a sanção do texto de Deuteronômio. Todo mundo sabia: se você não ouvir a voz do Senhor teu Deus, que hoje te ordena estas coisas, e guardá-las no coração para as obedecer, vai acontecer isso. Fez o que quis. A consequência vem. E meus irmãos, a consequência vem mesmo para quem é salvo, porque os nossos pecados foram pagos por Cristo. Mas as consequências das nossas atitudes erradas, nós teremos que arcar. É por isso que de vez em quando a gente está em situação ruim. Como é que isso viria a se cumprir? Por meio da invasão dos assírios. Como resultado disso, versículo 13 diz: por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Começa tudo a dar errado, começa a vir o juízo de Deus. Quem é prudente, fecha a boca. Sabe por quê? Porque viu tudo isso acontecer. Não é para murmurar não, não é para dizer: cadê o Senhor, ele se esqueceu de nós? Não, ele esteve o tempo todo alertando, você é que não viu. Então agora vai ter que arcar com as consequências. A melhor coisa quando está num momento desse aqui é quem é prudente ficar quieto, porque quanto mais se fala, mais piora. E você não pode defender o erro e pedir misericórdia a Deus para quem está totalmente contrário à sua lei. Não se questionará o castigo de Deus, ele é justo em todos os seus caminhos. Aí vem um apelo a Israel. Versículo 14, versículo 15, são dois apelos. Você percebe aqui, são três apelos na realidade. É a quarta vez nesse capítulo que a gente vai observar um apelo para que o povo se volte para Deus. Veja comigo o versículo 4. Assim diz o Senhor à casa de Israel: busquem a mim e vocês viverão. Primeiro apelo. Versículo 6: busquem o Senhor e vocês viverão. Segundo, versículos 7 a 9: vocês que transformam o juízo em veneno e lançam por terra a justiça, busquem aquele que fez o 7 estrelas e o Órion, aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e a ruína contra a fortaleza. Busquem aquele que fez tudo isso. Esse é o terceiro apelo. Versículo 14: busquem o bem, não o mal, para que vocês vivam. Quarto apelo. É um capítulo e ele já está apelando pela quarta vez. Você nunca vai poder dizer que Deus não foi paciente para com você.
você nunca vai poder questionar o atributo de longanimidade de Deus. Mas se ele está apelando para que o povo se volte para ele, é porque ele não estava com esse povo. Deus não estava a favor deles. É por isso que ele está colocando na boca de Amós: busquem a Deus para que vocês vivam. Esse apelo por arrependimento, para que eles vivessem, para que eles escapassem da invasão dos assírios, para que eles tivessem a presença de Deus. Olha só o que é que diz o finalzinho do versículo 14: busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês como vocês dizem. O que é que Amós está querendo dizer? Vocês dizem que Ele está com vocês. O que vocês fazem evidencia que Deus está com vocês? Não. Mas se vocês buscarem a Ele, se vocês buscarem o bem e não o mal, aí Ele de fato vai estar com vocês, como vocês afirmam. Não dá para ser incoerente na vida cristã. Ou você está com Deus ou você não está. Ou você busca o bem ou você busca o mal. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do adversário dele. Não tem meio termo. Não dá para haver um balanço entre essas coisas. Acho muito interessante. Tem uma música muito antiga, até meio folclórica, que dizia: se você é meio crente, então você, se você é quase crente, você quase que vai subir para o céu. E é bem isso mesmo. Se você for quase crente, você quase sobe, mas não vai subir todo. Se você é quase bom, está faltando muita coisa. Se você é quase justo, tem que se consertar. Por isso que é o tempo todo: busque, busque. Por que tem que buscar? Porque não tem evidenciado isso na vida. Por fim, há um apelo para que eles odiassem o mal e amassem o bem e o promovessem. Olha só o versículo 15: odeiem o mal e amem o bem, promovam a justiça nos tribunais. E olha o que ele coloca: talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José, ou do resto de José. Olha isso. Vocês não só devem buscar o bem, vocês devem amar o bem. Não só não devem buscar o mal, mas vocês devem odiar o mal. Às vezes, quando a gente é pequeno, é um exemplo bem fraco, mas é só para que a gente tenha mais noção disso. Quando a gente é pequeno, a gente entra naquela parte de introdução alimentar. Temos alguns bebês aqui na igreja que estão justamente nessa fase. Tenham piedade deles, mamães. A mãe dá de tudo, né? Dá verdura, dá umas frutas estranhas. Agora está na moda da pitaia para as crianças, né? Pitaia, kiwi. Bem que na minha época não tinha isso. Mas aí dá pimentão, jiló, para acostumar o paladar dos filhos. E tem uma ou outra alimentação que é introduzida, que a criança faz aquela cara que você já sabe que não gostou. E toda vez que você tentar aproximar da boca dela, ela vai fazer o quê? Rejeitar. Ela faz aquela cara meio que de nojo. Não quero. A gente devia fazer isso com o pecado. Toda vez que a gente experimentasse algo que a gente sabe que não faz parte da palavra de Deus, devia ser estranho ao nosso paladar. E a nossa reação deveria ser de rejeição completa daquilo. Nojo pelo pecado. Como quem não suporta nem ver. É o que ele pede que a gente faça. Odeiem o mal. Odeiem e amem o bem. Você pensa no melhor prato que você gosta na vida.
Alguém chega para você no dia do seu aniversário e oferece. Você sai correndo para cima dele, como se fosse a última alimentação da sua vida. Você come com prazer. A gente deveria ter prazer em fazer o bem, como se fosse a melhor coisa da nossa vida, porque de fato é. Fazer a vontade de Deus é a melhor coisa da nossa vida, porque a gente sabe que está no caminho certo e as bênçãos dele estarão sobre nós. Mas é interessante como ele diz: talvez o Senhor Deus dos Exércitos se compadeça do remanescente de José. Por que ele usa essa expressão talvez? Deus é obrigado a ter misericórdia desse povo? Deus não é obrigado a nada. Ele tem misericórdia de quem ele quer. Por isso que ele usa o talvez. Se você se arrepender depois de tudo isso, tiver nos planos de Deus, de salvação, ele vai se compadecer de você. Mas lembre-se, ele não é obrigado a nada. Ele é Deus, e ele é justo, independente do que ele vier a fazer com vocês depois de tudo que vocês fizeram. E aí a gente vai perceber aqui nesse finalzinho, antes de ir para os versículos finais, algo que me chamou muita atenção, é que o reverendo Hernandes Dias Lopes nos ajuda a entender as implicações de estar com Deus e andar com Ele. Esse povo andava totalmente longe de Deus. Mas quando a gente está com Deus, quando a gente anda com Ele, necessariamente há uma necessidade imperativa de fazer o bem. Nesse versículo 14, ninguém pode pressupor que Deus está com ele se não pratica o bem. Eu não posso dizer assim: Deus está comigo, se a minha vida não evidencia o bem que vem dele. Porque Deus é bom. Deus é pura bondade. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Quem anda com Deus precisa refletir o seu caráter. Amós aponta 4 verdades muito importantes aqui. Primeira, a busca do bem tem 2 aspectos distintos. É tanto um buscar quanto um se abster. Você busca o bem, mas se abstém do mal. É tanto um amar o bem, quanto um aborrecer o mal. A ética cristã tem esses 2 lados claros: odiar o mal e amar o bem. Não basta só fazer o bem, tem que rejeitar o mal. Não é suficiente você se indignar com as coisas erradas, você tem que buscar consertá-las fazendo o bem. Uma segunda questão é: na prática do bem, a ação precede a emoção. O fazer vem antes do sentir. O cristão faz o bem não apenas porque deseja esse bem, mas porque é certo. É por isso que muitas vezes as pessoas perguntam assim: por que você faz isso? Você tem todas as oportunidades de fazer diferente, mas porque você só vai para o lado certo. Às vezes se prejudica porque fez a coisa certa. Porque o próprio nome diz: eu estou fazendo o certo. Não interessa se isso vai me trazer algum sentimento de felicidade, ou se isso vai me trazer uma grande vantagem agora. Talvez não traga vantagem agora, mas eu sei que vai trazer para a eternidade. Então eu prefiro levar o prejuízo por fazer o bem do que buscar o mal para ter uma aparente vantagem. Terceira, a prática do bem implica uma mudança do tecido social. Preocupar-se com o juízo à porta é abraçar a ética social que vê o semelhante como objeto de amor e não de exploração. Eles oprimiam os pobres, eles não amavam os pobres, então eles se sentiam muito tranquilos para explorá-los sem problema nenhum. Você praticar o bem é parar de explorar o pobre, é parar de subornar os juízes, é parar de comprar sentenças, é parar de oprimir os fracos, é deixar de viver de uma forma bem luxuosa, entesourando riquezas
mal adquiridas no seu castelo. Quarta, a prática do bem produz vida verdadeira, a obediência produz vida e a desobediência, morte. O caminho da santidade é o caminho da vida. A felicidade não é um lugar onde se chega, mas um certo jeito de se caminhar. Mas há uma segunda questão que ele aponta, que é: mesmo quando Deus exerce o seu juízo, ele jamais deixa de ser gracioso. Perceba que ele diz no final do versículo 15: talvez o Deus dos exércitos se compadeça do remanescente de José. Tinha muita gente fazendo coisa errada, mas sempre haverá o remanescente. E desses, Deus se compadecerá. Amós chamou esse povo de remanescente de José. José foi o homem em quem a promessa de Betseba se realizou. Você lembra dessa localidade? Mesmo quando as circunstâncias eram totalmente desfavoráveis, a promessa se realiza na vida de José. Quando ele foi vendido como escravo, o Senhor era com José. Quando as coisas foram de mal a pior e ele foi preso, o Senhor era com José. Com o passar dos dias na prisão, o Senhor era com José. Finalmente, quando as esperanças sumiram no horizonte, José foi levado da cadeia para a sala do trono, num salto espantoso, porque o faraó olhou e disse: poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? O Senhor era com José. Mesmo quando a ira de Deus desce sobre os ímpios, ele jamais deixa de ser gracioso para com seu povo. E aí do versículo 16 até o 20 a gente vai falar sobre a presença de Deus. Quando ele diz assim: portanto assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai. Chamarão os lavradores para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Deus já havia falado sobre esse encontro. Prepara-te para te encontrar com o Senhor teu Deus. O encontro com o Senhor não seria motivo de alegria, mas de horror. Choro em todas as praças, clamores nas ruas, pranto entre os lavradores e nas vinhas, porque ele passaria no meio deles. Onde a gente também percebe essa mesma expressão. Deus passou no meio do Egito. Foi em favor? Foi em juízo. Aqui vai ser a mesma coisa. Um povo rebelde vai ter a presença de Deus, não em favor, mas em juízo. Amós é o primeiro profeta cronologicamente a citar o dia do Senhor, porque a gente vê isso em Isaías, que vem antes, mas Isaías é posterior a Amós. Esse era um conceito conhecido por esse povo, mesmo que ele seja o primeiro a citar, mas o povo conhecia a respeito do dia do Senhor. Ele alerta os seus ouvintes que não desejem este dia. Está aqui no versículo 18. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Qual o objetivo de vocês estarem esperando pelo dia do Senhor? Vocês estão esperando pela derrocada de vocês, porque vai ser um dia de trevas e não de luz. Ele diz que vai ser completa escuridão e nenhuma claridade. Ou seja, o que significaria esse dia do Senhor? O que significaria esse encontro do Senhor com esse povo? O dia do Senhor seria certo, implacável e inescapável.
certo porque se Deus fala, Ele faz. Implacável, porque a sua ira será derramada sobre eles. Não haverá luz, somente trevas. E é inescapável, porque ele compara como um homem que foge de um leão e encontra com o urso, ou seja, uma ameaça muito maior. Ou alguém que chegando em casa, encosta a mão na parede e é mordido por uma cobra. Em casa você acha que está seguro, mas não estaria. Esse texto nos traz 4 aplicações para que a gente encerre, depois de ver tudo isso, sobre mais um apelo a respeito do povo se arrepender, se voltar para o Senhor, e o Senhor poder, sim, para o seu remanescente aplicar a sua misericórdia, mas continuar com o seu juízo para com os ímpios. Primeira questão é que nosso Deus vê todas as coisas e Ele se ira contra a injustiça de uma nação. Se engana redondamente quem acha que Deus está com os olhos vendados para o que está acontecendo em todas as nações dessa terra, inclusive a nossa. Ele vê, ele fica indignado e ele se ira contra a injustiça. Segunda questão, Deus vai punir o ímpio, seja o que está fora da igreja, seja o que está dentro da igreja. Perceba que esse povo aqui dizia: Deus está conosco, nós somos o povo escolhido de Deus, afinal de contas nós fazemos parte do reino do norte. E infelizmente tem pessoas que estão dentro da igreja, mas se comportam como quem está fora da igreja, que tem nas suas vidas traços de impiedade incrustado e que precisam urgentemente buscar a Deus e viver. Terceiro, o pecado fez a mente desse povo ficar cauterizada. Eles não podiam admitir que Deus não estivesse com eles, mesmo com o volume dos seus pecados. Amós está aqui para chamar esse povo à responsabilidade, dizer: se toque, você está pecando. Você acha que Deus é conivente com o que você faz? Não. Mas se você buscar a Ele, você vai perceber que Ele vai estar com você, como você vem dizendo. Mas se você continuar no caminho que está, você vai continuar dizendo e não provando da presença generosa e graciosa de Deus. E por último, Deus veio em pessoa ao nosso encontro, por meio de Jesus. O que Ele veio trazer? Uma mensagem que nós encontramos lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pode passar para o 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Ele veio trazer essa mensagem, uma mensagem que diz: busquem a mim para que vocês vivam. E ele continua a ecoar essa mensagem através das nossas pregações e também através das nossas vidas. Todo aquele que busca o Senhor, todo aquele que confessa que o seu Filho é Deus e que se entregou em favor de muitos, este é salvo. Ele veio para trazer salvação com o sacrifício de Cristo, ele veio para trazer a justificação pelo sangue de Cristo. Mas ele virá uma vez mais para buscar o seu povo e para julgar os ímpios. É tempo de se examinar.
é tempo de se consertar. É tempo de buscar a Deus para que se viva.